Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Quarto domingo da Quaresma. Cantemos o nosso canto de entrada. Senhor dos senhores, a eternidade, Deus de eterno amor, irei a ti com hinos de glória, cantando a vitória de um Deus vencedor. Bom dia a todos. Bom dia. Nós vamos celebrar essa Eucaristia nas seguintes intenções. Pelos nossos irmãos falecidos, particularmente Clóvis Martins de Oliveira, que celebramos a missa de Páscoa, Luiz Antônio Carvalho, que celebramos a missa de Páscoa, Noêmia, Antônia, Cosma, Raimunda, Vanderlei, Maria de Lourdes, Maria Ernesta, José Jardel, Padre Virgílio, Padre João, Lia, Helena e por todos os falecidos. Rezemos também por todos os nossos irmãos e irmãs no mundo inteiro que estão passando por essa epidemia, para que o Senhor Deus possa estar acompanhando a cada um de nós nessa noite escura em que atravessamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Rezemos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheios de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus não se detém nas aparências, mas chega ao coração. Ela guia nossos caminhos, ilumina nosso olhar e nos torna despertos para tudo que agrada ao Senhor. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: então, estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos, de forma
de formosa aparência, e o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparai à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade, todo bem, onde seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora
Erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça e verdade. Discerni o que agrada o Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz. E tudo que é manifesto é luz. É por isso que se diz: desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego, e disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem, chamado Jesus, fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhe: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isto não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isto porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele.
Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: como é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube o que tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo? É aquele que está falando contigo, exclamou ele. Eu creio, Senhor, e prostou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Esperava Deus pelos seus pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados nesse final de semana a refletir sobre a questão da cegueira ou da visão. E nesse momento em que a humanidade toda passa por essa noite escura, nós somos também convidados a ver como nós enxergamos o mundo e as coisas. Nós, às vezes, desviamos o nosso olhar, ou então, às vezes, fingimos de cegos, ou às vezes somos até cegos mesmos, para algumas coisas. Mas o interessante é educar o nosso olhar. E acredito que esse tempo seja justamente para isso, o momento onde nós vamos parar para educar o nosso olhar. Como nós vemos as pessoas, como nós vamos ver uns aos outros depois que passar toda essa pandemia, como nós vamos nos relacionar e continuar relacionando com esse planeta que é a nossa casa. Nesse momento nós vemos erguer muitas vozes, alguns falando: isso é castigo de Deus, Deus permite, isso é para ensinar o homem, Deus castigando o homem para que o ser humano volte-se para ele. Pois eu digo a vocês que isso não tem nada a ver com a ação de Deus. O cristão autêntico sabe que Deus não castiga ninguém. Eu jamais seguiria um Deus que castigasse, ou que pai, ou que mãe vai deixar com que o seu filho aconteça algo de ruim com ele para ensiná-lo. Eu acho que isso não existe em nenhum ser normal. Ninguém pode, Deus não é esse Deus que castiga, nem Deus permite que tudo isso aconteça. A única coisa, depois que o ser humano quis conhecer o bem e o mal, que Deus faz é o quê? É acompanhar a história da humanidade, é estar junto com a humanidade. É interessante que num primeiro momento vocês vão ver que Jesus
encontra esse cego e a forma com a qual ele cura, né? Ele pega a saliva, faz o barro e passa no olho do cego e diz: vai, né, lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. Por que Jesus faz isso? Naquele tempo achava-se que a saliva continha a vida, né? Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, lá no Gênesis, e Deus disse o bará, né? A forma com a qual o sopro de Deus faz com que a vida aconteça. Então, justamente é isso. Jesus cura esse homem para que esse homem participe, de fato, da vida. Que ele possa enxergar a vida. A lógica de Deus não é como a nossa lógica. E talvez seja nesses momentos é que fica difícil, às vezes, para nós dar uma resposta de toda essa, por assim dizer, desgraça que assola a humanidade, porque nós estamos olhando isso com os nossos olhos humanos. E nós somos convidados a olhar a vida com os olhos de Deus. E a lógica de Deus, ela parece ser totalmente contrária à lógica humana. Porque Deus não vê o mundo e as pessoas como nós. Vocês viram na primeira leitura, ele vai escolher quem? Dos filhos de Jessé? O mais fraco, o mais novo. Não escolhe o mais belo, o mais forte, o mais inteligente. Também quando Deus escolhe Israel, Israel não era o único povo da terra. Nós tínhamos os egípcios, que eram muito mais inteligentes, grandes construtores, né? Nós tínhamos os babilônicos, que eram guerreiros de mão cheia e construíram o império, e justamente Deus vai escolher Israel, que é o povo mais fraco, o povo que não tinha praticamente nada. Então, a lógica de Deus é justamente essa, é capacitar o ser humano da sua graça. E olhar isso, né, faz com que nós eduquemos o nosso olhar. O cego, Jesus cura o cego não só a cegueira física, mas a cegueira interior. Tanto é que vocês vão ver que ele vai passar por um processo de interrogação, né? Esse homem te curou pelas autoridades, pela lógica das autoridades que já queriam condenar Jesus, a reação dos pais, né? Do cego: olha, ele é nosso filho, nós sabemos, né? Que ele nasceu cego, nós sabemos, agora quem curou ele? Não. Ou seja, a nossa capacidade de isentarmos do processo da vida. Agora mesmo, quantos não estão ouvindo as instruções? Muitos, muitos. Inclusive até autoridades, minimizando a coisa, dizendo que isso não é desse jeito. Quer dizer, por quê? Porque o olhar dessas pessoas estão sobre outras coisas. Ou estão sobre a economia, que pode piorar, ou estão sobre o seu lazer, que eu não quero abrir mão do meu lazer, eu não quero abrir mão do meu prazer. Quer dizer, é um olhar diferente dos demais. E ao passo que nós somos convidados nesse momento a olharmos todos para um lado só. Sermos solidários uns com os outros. Parece que a humanidade se tornou cega. E é justamente essa cegueira que talvez nos trouxe a isso. A cegueira da lógica de um mercado, de dinheiro, de poder. Tudo isso foi nos cegando e tirando de nós o quê? A visão da humanidade, de olhar para o próximo, de amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, de não fazer com o outro aquilo que nós não gostaríamos que fizesse conosco. Então nós vamos vendo que o quê? Que a humanidade, ela talvez tenha se desviado de educar o seu olhar. O maior dom que nós temos é a vida. E essa vida, ela deve ser cuidada não só nós cuidando da nossa mesma, mas cuidando uns dos outros. É esse desvio de olhar e de ação que talvez nos trouxe até aqui.
uma sociedade extremamente marcada pelo hedonismo, pelo egoísmo. O ser humano está cada vez mais violento. Então essa pausa seria a própria vida, não é a ação de Deus que está castigando ninguém, podem ter certeza disso, mas é a vida que está nos devolvendo aquilo que o quê? Aquilo que nós plantamos esse tempo todo. Então, talvez seja o momento de nós pararmos e pensarmos como nós vamos conduzir o mundo daqui para frente. Logo depois da Segunda Grande Guerra, a humanidade começou a pensar nisso. Principalmente a primeira década, o ser humano teve que se reestruturar. Só que depois que passou tudo, nós temos uma memória talvez fraca e nós desaprendemos tudo isso. Então vocês vão vendo que essas calamidades, elas acontecem justamente para o quê? É o curso da vida. Vocês podem até dizer assim, mas onde está Deus nessa história toda, padre? Sofrendo conosco. Ele não está de quarentena, pode ter certeza disso. Ele não está isolado no céu. Ele está com cada um de nós, nos incentivando e nos dando coragem, nos tomando pela mão para atravessar essa noite escura, para que nós, quando amanhecer o dia, possamos, de fato, olhar o mundo com outros olhos. Hoje nós somos, a humanidade é esse cego. É interessante também que vocês vão ver como que o cego ele vai crescendo à medida que ele vai conhecendo Jesus. No primeiro momento, ele é um desconhecido, Jesus é um desconhecido para ele. Depois ele se torna um profeta e depois ele se torna o mestre. Nós também, no processo da vida, à medida que nós olhamos as coisas e vamos aprendendo com a vida, nós vamos também mudando nossa forma de lidar com as coisas. É mais do que natural. Quando nós aprendemos, afinamos o nosso olhar, educamos o nosso olhar, a tendência nossa é mudar. Vocês vão ver que o quê? Que num primeiro momento, ninguém conheceu lá da comunidade aquele cego. Mas é ele mesmo, ele está diferente. É claro, quando nós educamos o nosso olhar, nós ficamos diferentes. O homem do campo aqui, talvez nós, pela cidade, não temos essa experiência. Mas hoje também, nem o pessoal do campo, mas antigamente, o pessoal do campo, eles sabiam quando ia chover, não tinha serviço de meteorologia, não tinha nada disso. Mas com o olhar pela natureza, a forma com a qual o passarinho construía o seu ninho, eles já sabiam como que a chuva viria, de que lado que a chuva viria, para poder fazer a sua plantação e se precaver. Nós hoje perdemos a atenção do olhar. Na verdade, ninguém tem tempo mais de olhar para nada. Nós somos uma sociedade que perdemos o encanto e o fascínio, a grande verdade é essa, perdemos o encanto e o fascínio pelo outro. Então nós passamos na rua e não vemos o nosso irmão que sofre. Agora mesmo, todos nós nessa pandemia, e tem gente ainda que não educou o seu olhar para a solidariedade. Não é por mim. Não vai me pegar. Quer dizer, tá certo, se não vai te pegar, que bom, mas você pode ser transmissor. Você tem que colaborar com os outros que são mais frágeis. Não, eu sou jovem, já foi falado, eu estava vendo no Facebook os jovens. Não, nós somos jovens, a nós não vai pegar esse vírus, mas vai matar os idosos. Muitos estão vendo essa questão pelo lado apenas econômico. Porque quem vai morrer, a maior população que vai morrer, nós sabemos que nós já estamos perdendo, a Itália já perdeu uma geração. Já está na segunda geração dos que estão começando a morrer. Porque os avós, praticamente quase todos já se foram, agora os pais mais idosos. Então, quer dizer, entramos na segunda geração na Itália. Quer dizer, por quê? Porque o velho, ele não produz em nossa sociedade. Aliás, a concepção é essa, o velho, ele só gasta.
Mas nós esquecemos que se nós chegamos até aqui, foi porque esses velhos trabalharam. Então, esse olhar reducionista, egoísta, que talvez trouxe a gente a isso. E se nós não enxergarmos, e não mudarmos, e não aprendermos com tudo isso para mudar o nosso curso do mundo, outras coisas piores virão, pode ter certeza. E não é Deus quem vai mandar isso não. É fruto das nossas escolhas, de como nós vemos o mundo e como nós lidamos com o mundo. Peçamos então, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus possa nos ajudar a curar a nossa cegueira, a cegueira do egoísmo, a cegueira do individualismo, a cegueira do ódio que assolou a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. No silêncio do seu coração, você aí em casa, faça o seu pedido a Deus. Ouvi, Pai de bondade, esses nossos pedidos por Cristo nosso Senhor. Amém. Pediu, quero ver a ti um sonho tão normal. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, para nós se vai tornar o vinho da salvação. Rezai, irmãos e irmãs, para que essa nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e oferecer pela redenção do mundo os dons que nos salvam e que vos apresentamos com alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Pelo mistério da encarnação, Jesus conduziu a luz da fé à humanidade que caminha nas trevas e elevou à dignidade de filhos e filhas os escravos do pecado, fazendo-os renascer das águas do batismo. Por esta razão, com os anjos e todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o Bispo Arani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Em especial, Clóvis Martins de Oliveira, que celebramos a missa de Páscoa, Luiz Antônio de Carvalho, que celebramos a missa de Páscoa, Noêmia, Antônia, Cosma, Raimunda, Vanderlei, Maria de Lourdes, Maria Ernesta, José Jardel, Padre Virgílio, Padre João, Lia, Helena. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma só palavra e me salva. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Rezemos. Ó Deus, luz de todo ser humano, que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos somente o que vos agrada e amar-vos de coração puro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrando a todos, é um dever nosso de cristão, principalmente nós cristãos católicos, que temos o compromisso de fazer acontecer o reino de Deus nesse mundo, embora nós tenhamos esquecido um pouco o reino de Deus, mas essa é a nossa vocação, de fazer a sua parte nesse momento tão difícil que estamos passando. Quer dizer, o que eu posso fazer? Seguir rigorosamente aquilo que as autoridades de saúde estão nos pedindo para fazer. Não minimizar, não relativizar essa pandemia. Mesmo que você não acredite que aqui possa ser tão violento assim, mas vamos ter solidariedade com os outros no mundo que estão passando por dificuldades grandes, por pessoas que estão morrendo, por familiares que não estão podendo nem enterrar os seus entes queridos. Acho que o momento agora é isso. Se eu acho que eu não posso, que eu não estou dentro do grupo, eu não estou dentro do grupo de risco, mas o meu irmão, a minha irmã está, o avô do meu amigo está, o meu avô está, a minha mãe, meu pai está. Então esse cuidado que a gente tem de ter agora, como eu disse, qual que era a nossa proposta dessa quaresma? Não foi isso? Desde o primeiro dia eu falei, nós vamos esse ano trabalhar com o cuidado. Cada um vai tomar a responsabilidade de cuidar um do outro. Então chegou a hora da gente exercitar esse cuidado. Esse cuidado
para não só para com aquele teu vizinho, mas para com toda a humanidade. Então, se você não está no grupo de risco, tem alguém no seu prédio que não pode sair, né, ou ali perto da sua casa porque é idoso, é do grupo de risco, ou então está dentro daquelas categorias de que vão ser mais atingidos, ofereça-se, olha, eu posso comprar, fazer a compra para vocês. Né? Nada de estocar alimento. A gente com desespero e egoísmo, a gente não vai vencer isso, muito pelo contrário. Então esse cuidado que a gente vai ter que ter. Eu vou comprar o que eu necessito. Nada de estocar nada. Isso é um exemplo de egoísmo. Nós somos chamados nesse momento justamente ao contrário, a partilhar. É a lógica da perversão do olhar. Quer dizer, quando nós olhamos, deixa eu estocar isso aqui porque aí eu vou estar insensato, louco. Olha lá no Evangelho, aquele que o quê? Esse ano minha colheita vai ser boa, não vai caber no meu celeiro, vou desmanchar, vou fazer um outro. Insensato, louco, hoje mesmo eu vou pedir conta da tua vida. E o que vocês vão fazer com tanto alimento que estocou, com tanto álcool gel que estocou em casa? Então vamos ter cuidado. Cuidado com os oportunistas da fé. Nessa hora aparece muita gente com visão disso, porque Nossa Senhora viu isso. Porque isso é só... Nada disso. Deus não quer, não é hora para isso. A hora é a hora da gente refletir, pensar muito bem o que a gente está fazendo da nossa vida e depois que passar essa noite escura, né, nós darmos um outro sentido para a nossa vida. Isso vai ter que nos ensinar de alguma forma. Existem duas formas, minha mãe dizia para nós, minha avó também. Na vida a gente aprende de duas maneiras, pela via do amor e pela via da dor. A via do amor, essa nós sempre tivemos, porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações e o amor de Deus não decepciona nem nos deixa. Então agora, às vezes a gente está precisando de aprender pela via da dor. Tudo é escolha nossa. Lembrando que tudo isso é escolha nossa. Eu não tive nada com isso. Teve. Porque o erro de um, assim como um errou e trouxe o pecado para a humanidade, assim também um morreu e salvou toda a humanidade. Para vocês verem que nós somos isso. Não adianta só eu acertar. É preciso que eu acerte com todos. Então, vamos aí com muita fé e esperança, caminhar nesta noite escura, na certeza de que Deus está nos tomando pela mão e um novo dia virá com certeza. Né? Não há bem que sempre dure, nem mal que não tenha fim. Né? E sempre não é todo dia. Então vai passar. É com essa esperança que nós vamos encarar essa pandemia. Né? Vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Um bom domingo e uma boa semana a todos e um bom confinamento a todos. É possível ser criativo aí, né? Cada um vai sendo criativo, né? A viver esse confinamento. Né? Que Deus possa nos abençoar. Bendigamos ao Senhor. Muito obrigado.